Olá! Hoje a gente vai explorar um estado brasileiro que é, olha, simplesmente incrível. Imagina só, no mesmo lugar a gente encontra uma das maiores usinas hidrelétricas do planeta, uma das 7 maravilhas naturais do mundo e ainda por cima, uma cidade que é referência mundial em planejamento urbano. Pois é. Vamos mergulhar na potência que é o Paraná. Mas fica a pergunta, né? Como é que um único lugar consegue ser tudo isso ao mesmo tempo? Um gigante do agronegócio e, na mesma medida, o guardião de belezas naturais espetaculares. É essa balança, esse equilíbrio entre mundos que parecem tão diferentes que a gente vai investigar hoje. Olha, para pensar um minutinho. A gente está falando de um estado só, que tem a inteligência do planejamento de Curitiba, a força bruta da natureza nas cataratas do Iguaçu, a genialidade da engenharia em Itaipu e ainda é uma potência agrícola que põe comida na mesa de muita gente. É uma combinação de peso, né? Então, para a gente entender como esse quebra-cabeça se monta, nosso roteiro de hoje vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai conhecer as pessoas que construíram esse lugar. Depois, vamos dar uma olhada na geografia, que é monumental. Na sequência, a gente mergulha na cultura, que é riquíssima. E para fechar, vamos entender a força da economia que move o estado. Então, vamos começar pelo começo. Para entender o Paraná de hoje, a gente precisa voltar no tempo. A identidade do estado foi construída ao longo de séculos, com muitas transformações e encontros de povos. Olha só essa linha do tempo. Ela conta uma história de muita mudança. Tudo começa com os povos indígenas, né? Principalmente os Guarani e os Caingangue. Aí vem a era colonial, com a busca por ouro e a criação de gado. Um momento-chave é 1853, quando o Paraná finalmente se torna uma província independente de São Paulo. Mas o grande ponto de virada mesmo foi a chegada em massa de imigrantes europeus. Isso sim mudou completamente a cara do estado, tanto na cultura quanto na economia. E essa ideia é central para entender o Paraná. A imigração não foi só sobre gente nova chegando. Foi sobre trazer novas técnicas, novas formas de plantar, de construir cidades. Foi ali que se plantou a semente do desenvolvimento agrícola e urbano que a gente vê hoje. E esse crescimento todo foi construído em cima de 3 grandes ciclos econômicos, um depois do outro. Primeiro foi a vez da erva mate, que já era daqui. Depois veio a exploração da madeira, aproveitando as imensas florestas de araucária. E por fim, o boom do café. Esse último ciclo transformou o norte do Paraná numa potência mundial e realmente firmou a força econômica do estado. Mas o que é que tinha na terra do Paraná que permitiu tudo isso acontecer? Bom, a resposta está no mapa, na geografia do lugar. A paisagem aqui é tão poderosa quanto a própria história. Pensa numa escadaria gigante natural. O relevo do Paraná é basicamente isso. São 3 grandes degraus, ou planaltos, que vão descendo da Serra do Mar, lá no litoral, até o interior. E essa topografia única é o que cria uma variedade de ambientes simplesmente incrível. E o clima subtropical, ou seja, as 4 estações são bem marcadas. Isso quer dizer que tem inverno frio, com geada e tudo mais, o que é super importante para algumas plantações, e verões bem quentes e úmidos. É esse balanço do clima que comanda o ritmo da vida no campo e que, no fim das contas, sustenta toda a força agrícola do estado. Agora, vamos falar de água. A água é, sem dúvida, a força vital do Paraná. O estado é todo cortado por rios e bacias hidrográficas super importantes. Só que tem um rio em especial, que não só desenhou a paisagem, mas também moldou a identidade do lugar de um jeito espetacular: o Rio Iguaçu. E é aqui que o Rio Iguaçu mostra toda a sua força. As cataratas do Iguaçu, gente, isso é muito mais que um ponto turístico. É um show da natureza, sabe? Um patrimônio da humanidade que mostra ao vivo e a cores o poder absurdo da água. Bom, depois de ver essa natureza toda, vamos falar de gente. Vamos conhecer agora a mistura de povos que dá alma ao Paraná. Hoje, o estado tem mais de 11 milhões de habitantes. E a maior parte dessa galera, claro, se concentra nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas como Curitiba, Londrina, Maringá, que são os grandes centros de inovação e cultura. A cultura paranaense é exatamente isso, um mosaico. Cada pecinha vem de um lugar. Tem a base, que são as tradições dos povos indígenas. Aí você adiciona a herança de um monte de imigrantes europeus. Italianos, alemães, poloneses, ucranianos e, claro, a contribuição fundamental da cultura afro-brasileira. Tudo isso junto forma a identidade do estado. E essa mistura toda não fica só no papel, ela aparece no dia a dia. A gente vê nas danças, na música e principalmente nas festas populares.
Tem a festa da uva, que celebra a herança italiana, tem o carneiro no buraco. Cada festa regional é um pedacinho dessa diversidade toda ganhando vida. E claro, falar de cultura é falar de comida, né? A culinária do Paraná é um prato cheio de história. Tem o barreado, um cozido de carne lá do litoral que desmancha na boca. Tem a polenta, herança dos italianos. O pinhão, que é a cara do Paraná, semente da araucária. E, óbvio, o bom e velho churrasco, que não pode faltar. Beleza? Já falamos da história, da geografia, do povo. Agora vamos para a parte que move tudo isso: economia. Vamos entender como o Paraná virou um dos motores do Brasil e um nome de peso no mercado mundial. O segredo da força econômica do Paraná está no equilíbrio. São dois pilares bem fortes. De um lado, o agronegócio, que é super produtivo, de nível mundial mesmo. E do outro, uma indústria e um setor de serviços bem fortes e variados. E o legal é que um não vive sem o outro, eles se complementam. E essa divisão econômica tem tudo a ver com a geografia. O interior, com aquela terra roxa super fértil, virou o coração do agronegócio. É lá que ficam cidades como Londrina, Maringá e Cascavel. Já a região da capital, Curitiba, se especializou e virou o grande centro de indústria, tecnologia e logística do estado. E quando a gente fala de agronegócio, os números são gigantes. O Paraná está sempre lá no topo como um dos maiores produtores de grãos do Brasil. Soja, milho, trigo são culturas essenciais. E o estado é líder de produção. Tá, mas produzir tudo isso é uma coisa. Como é que faz para escoar e vender para o mundo todo? A resposta é essa aqui: o Porto de Paranaguá. Ele não é só um porto importante, ele é um dos mais eficientes do país. É a principal porta de saída que liga as fazendas do Paraná e até de outros estados com o mercado global. E aí, juntando todas as peças, a gente tem o retrato completo. O Paraná é essa síntese poderosa. É um lugar onde a cultura diversa, a economia forte e a natureza exuberante não só convivem, mas se misturam para criar uma identidade única que equilibra a tradição e modernidade. A história do Paraná acaba deixando uma reflexão, né? Como é que uma região pode pegar o que ela tem de único na sua história e na sua geografia para construir um futuro que seja, ao mesmo tempo, próspero e sustentável? O exemplo paranaense mostra que, sim, esse equilíbrio é possível.